inflação controlada, aos juros baixos, o bolso do brasileiro começa a receber os primeiros sinais de melhora na situação econômica do país. Em fevereiro, o IPCA ficou em 0,32%, a menor variação para o mês nos últimos 18 anos. Como principal reflexo, o preço dos alimentos teve uma queda significativa. De acordo com dados do Banco Central, a previsão do mercado é a de que o Brasil termine 2018 com uma inflação de 3,67%, abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Grande termômetro para acesso ao crédito, poder de consumo e produção, a taxa básica de juros nunca esteve tão baixa. Atualmente, a Selic opera em 6,75% e deve sofrer uma nova redução na próxima reunião do Copom. O Brasil tenta recuperar a produtividade e gerar novos empregos. Em 2017, o PIB do país teve um crescimento de 1%, interrompendo uma série recessiva que começou em 2015. Para este ano, a estimativa é que o país cresça perto de 3%. Apesar do cenário mais promissor, o alto desemprego e o descontrole das contas públicas ainda são preocupantes. Seja como ministro da Fazenda ou como acadêmico da Universidade de São Paulo, Antônio Delfim Neto lida com os desafios da economia brasileira há pelo menos 6 décadas. Desde 2006, sem ocupar um cargo público, Delfim foi alvo de uma operação da Polícia Federal há pouco mais de uma semana. Segundo o Ministério Público Federal, ele é suspeito de receber vantagens indevidas pela criação de um consórcio para a construção da usina de Belo Monte. Em um período marcado pela turbulenta relação entre política e justiça, os desafios da economia também ganham os holofotes. Quase 13 milhões de desempregados, déficit fiscal, reformas que ficaram pelo caminho, preocupam analistas e colocam em dúvida a situação do país, dependendo dos resultados das urnas nas eleições deste ano. Para falar desses e outros assuntos, o Canal Livre recebe hoje o economista Antônio Delfim Neto. Boa noite. Para entrevistar o professor Delfim Neto, estão comigo aqui na bancada hoje os jornalistas Fernando Mitre, Júlia Dualib e Eduardo Oineg. Professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado aos senhores. Professor, vamos começar pela parte espinhosa dessa conversa. Vamos lá. O senhor foi acusado de uma série de coisas durante a montagem do consórcio de Belo Monte e nós queríamos ouvir essas explicações do senhor para essas acusações todas que estão sendo feitas. Me permita, então, dar uma explicação. Pois não. Belo Monte é uma usina absolutamente necessária, já projetada nos anos 80, de forma que, na concorrência, só existia um concorrente, o cartel formado pela Odebrecht, pela Camargo Correia e pela Andrade Gutierrez. Era visível que o leilão que houvesse não teria nenhum efeito. Um leilão com um concorrente não é leilão, é entregar. Então, eu ajudei a formar um segundo consórcio para competir. Esse segundo consórcio tinha várias empresas, nenhuma das 3 grandes. No fundo, tinha empresas com muita competência operacional, Mendes Júnior, por exemplo, que tinha coordenado Itaipu, de forma que a ideia de que o consórcio não tinha experiência é pura conversa mole. Pois bem, esse consórcio se organizou, fez uma proposta, houve o leilão, houve o primeiro lance, houve o segundo lance, houve o terceiro lance, houve uma disputa e o consórcio ganhou. O consórcio que a gente tinha montado ganhou. Portanto, eu não tenho nada aqui. O que eu recebi foi por conta dos honorários de serviço prestado na organização do consórcio. Aqui não tem... Primeiro que eu não sou funcionário público. E a minha participação foi essa. Não existe um telefonema meu para a Eletrobras, não existe um e-mail meu para alguém, não existe nada disso. Nós estamos num processo em que eu acho que o Ministério Público vai acabar entendendo isso. Porque as coisas vão ter que se esclarecer agora. Ministro,
Sobre esse assunto, eu queria só insistir num detalhe do que o Ministério Público mesmo disse. O senhor depôs nesse caso a Polícia Federal em 2016 e o procurador que faz a investigação chegou a dizer que o senhor não falou a verdade, que o senhor teria tentado mascarar os recebimentos de vantagens indevidas em supostos contratos de consultoria. É um caso muito parecido com o do ex-presidente Lula. O senhor tem como provar essas consultorias? É claro. A consultoria, o que significa? Eu passei recibo, tá certo? Paguei o imposto de renda. Então, esse negócio é... E o ridículo é o seguinte, é muito pouca gente, é só uma pessoa. Consultoria é isso. Consultoria é, no fundo, saber montar um processo como esse, uma engenharia financeira desse tipo. Mas, professor, o telespectador certamente está pensando naqueles 15 milhões, que a polícia falou em 15 milhões, que o senhor teria recebido 15 milhões, 4 milhões teriam sido rastreados. Alguns dias depois o Banco Central encaminhou mais um rastreamento lá, parece que em 3 contas do senhor, cerca de 700 mil reais. Isso que o senhor poderia explicar para esclarecer para o telespectador. Não tem absolutamente nenhuma... A minha vida está toda no próprio banco. Tudo que eu recebi está na minha conta, tudo que eu paguei está na minha conta. Não saiu nada por fora, eu não transferi recurso para ninguém. Essa ideia de que lavagem de dinheiro, lavar o quê? Como é que eu posso lavar dinheiro? Agora, ministro, quando o senhor falou, nós fizemos, nós fomos acionados e tal, como é que o senhor entrou nessa história? Quem acionou o senhor? Por que o senhor já tinha feito formação de consórcios antes? Quem é que tomou a iniciativa de procurar porque estava preocupada com a formação de um cartel que ia ter só um concorrente e resolveu recorrer ao senhor? O próprio Delcídio, que era o líder do governo. É isto. Ele estava preocupado que ia ter um só... Não era ele, o governo estava preocupado que ia ter um só concorrente. Sim, mas e por que o senhor? O senhor já tinha feito esse trabalho antes? Porque eu tenho... Experiência em economia, não há dúvida. Mas o senhor já tinha feito 70 anos de vida em economia. Mas o senhor já tinha feito organizado um Nunca consórcio? teve uma oportunidade como essa, né, Oineg? Isso é um negócio próprio, único. De forma que isso, na minha opinião, isso é um perfeito absurdo. E vai ser esclarecido no processo. O senhor está movendo alguma ação para reaver suas contas lá? Claro, não. Como é que está isso? Eu vou respeitar a lei, vou me defender. Claro que estou lá, já inclusive entrei com pedido para desbloquear. Sim. Aquele depoimento que o senhor tinha dado antes, de que tinha recebido 240 mil e tal, a polícia rejeitou aquilo na coletiva. O delegado, o Ministério Público, disse que não é isso e tal. Não. E apareceu com um número muito diferente. Mas eles têm que provar de onde é que saiu o dinheiro. É isso. Tem que dizer quem deu o dinheiro, aonde deu o dinheiro, como deu o dinheiro. Então, nós estamos diante de um ato de uma coisa kafkiana. Professor, só para deixar tudo muito claro, qual foi o valor, afinal, que o senhor recebeu por esse trabalho de montar o consórcio? Deve ser uns 4 milhões. Que corresponde a mais ou menos isso que a Polícia Federal disse que foi rastreado. E é a verdade. Ela não rastreou nada. Está tudo registrado. O senhor chegou a dizer, ministro, certa vez, que a Lava Jato era um ponto de inflexão. E é mesmo. Que mudava essa relação incestuosa, a expressão que o senhor usou, entre o Estado e o setor privado. O senhor continua, então, a achar isso? Claro que sim, é verdade. A Lava Jato é um ponto de inflexão mesmo. E o senhor acha, professor, que o poder econômico dominou o poder político no Brasil? Mas não há a menor dúvida sobre isso. O poder econômico põe em risco a democracia. Agora, por que o senhor acha que o senhor ficou no meio desse episódio? Porque, vamos lá, a maior acusação, a maior crítica que se fazia contra o senhor até aqui era dizer o ministro Delfim serviu a regimes autoritários, ditatoriais, etc., que o senhor tirava de letra. E agora a Polícia Federal fala, não, esquece isso, vamos falar uma coisa muito mais grave. E o senhor entrou no coração da Lava Jato, quer dizer, que o senhor sempre criticava a relação do Estado e está o senhor aqui falando sobre isso. Aqui não tem nenhuma relação, Ineg, não tem nenhuma relação com o Lava Jato. Aqui não houve nenhuma fraude. Não houve nenhum equívoco, não há nada. Eu recebi honorários por conta de um serviço prestado. Como é que vai negar
que houve um consórcio e que o consórcio ganhou. Quem fez a confusão toda depois foi o governo, juntando tudo, eliminando, na verdade... É que tem um complicador aí, que é o seguinte, 45% de todo o conjunto desse dinheiro foi entregue a um partido, 45% entregue a outro partido. Então, e a polícia chama isso de propina. Isso não tem nada aqui, isso não tem nada a ver com o que eu recebi deles. Eu só teria recebido 10%. Imagina, 10% disso seria os 15 milhões. Eu estou dizendo que foi o que a polícia falou. Pois mas a polícia está imaginando coisas. Vai ter que provar esse negócio. O que eu recebi está registrado. E não vou encontrar nenhuma outra coisa fora do registro. Tem um delator, Flávio Barra, que fala da questão dos contratos supostamente fictícios, né? O senhor acha que deveria ter um limite para as delações premiadas, que muita gente que é réu na Lava Jato defende? A palavra do delator ser tomada como fato? A palavra do delator tem que ser provada. A delação não é prova. Mesmo porque eu nem sei quem é esse senhor. Sim, mas a operação policial, a busca e apreensão, ela acontece antes da prova do delator. Então, várias pessoas são alvo de operações policiais... É exatamente o oposto. Sem ele provar. É exatamente o inverso. É a delação que promove. Sim, exato. Mas antes dele provar o que ele disse, as operações policiais são feitas em cima de várias pessoas, envolve as várias pessoas, como o senhor agora está aqui explicando, sem que ele tenha provado. E não provou nada. Não provou nada. A prova vai ser com o juiz, quando se puder explicar tudo. Não é uma coisa tão complexa para entender, Pipocas. É que, na verdade, nós estamos num mundo kafkiano.